Sono Leiga? A Leiga desde o Por enquanto tá bom. Vamos ver. Ele caiu, ele não conectou, caiu. Mas eu conectei de novo, vamos ver se ele vai manter. Pode ser a posição que está o modem. Será? Pode ser. Tá bom. Você lembra que aquele dia a gente não conseguiu fazer? Cara, não vou conseguir pegar essa relação do Batatais. Que fase, né? Já estamos de volta ao vivo aqui no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. São 4 da noite, mais 11 minutos. Jornada esportiva da Rádio Futebol Interior. Equipe Nota 10 de Esportes nesta sexta-feira. Daqui a pouquinho, Série A2, Campeonato Paulista, hein? Quinta rodada tem Guarani e Batatais. Batatais e Guarani. Comigo na jornada esportiva, Ina Paiva vai ser o comentarista e também o repórter Washington. Ina, boa noite. Tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma jornada. Boa noite, Marcelo. Boa noite aos nossos ouvintes. Realmente uma jornada importantíssima para a equipe do Guarani, que dentro de casa está mostrando a sua força. Hoje o jogo, nós comentávamos aqui o jogo bastante elétrico por parte do Guarani, e nós esperamos isso dentro de casa. O Guarani forte para cima do seu adversário, buscando as chances de gol e principalmente convertendo. Isso que é o mais importante, é se impor dentro de casa. Nós esperamos isso do Guarani para essa partida de hoje contra o Batatais. Muito bem, Guarani se impondo contra o Batatais, é o que espera o nosso comentarista aqui na Paiva para o jogo de hoje. Bom, seguinte, agora vamos lá para baixo. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, onde estamos? E vamos para o gramado, para o tapete verde do Brincão. Com as primeiras informações do Bugre, do Batatais, do Fantasma da Mogiana. Fala, Melo. Grande abraço, boa noite. Vai falando aí o time do Batatais. Júnior, 2, Bruno Santos, Vai, 3. Marcos Paulo, Não consegui pegar. 4, Fabiano. Você quer corrido? Pode ser. 5, Felipe. 6, Fábio. 7, Pote. 8, Anderson. 9, Thales com TH. 10, Guilherme. 11, Cortes. Obrigado.
Depois sou eu mais. E aí? Você na minha balança. Ah, cara, ultimamente só eu só. Você tem que ficar em casa, vamos em casa. Eu quero ficar. Não, mas fica em casa, vai de casa. Não, você é um perigo aqui. Você é um perigo, você fica com você, Maurício. Muita força negativa. Hoje nós em paz. Não, então, vai. O Washington Belo, repórter da Rádio Futebol Interior. Nesta noite de sexta-feira, hoje 2 de fevereiro de 2018. A bola do Campeonato Paulista Série A2 vai rolar, você vai se ligar no microfone da Rádio Futebol Interior. Estamos na Futebol Interior TV e no Facebook Futebol Interior. Em 15 segundos, o Melo traz a ficha técnica do jogo. 10-0 Flamengo. Não dá, Tem jeito. Vai empata. Vamos lá, então, com a ficha técnica de Guarani e Batatais. Vamos adiantar a bagaça, viu, Melo? Vamos lá, começando com o Bugre, o bravo Bugre Campineiro. Hoje eu te peguei. Ao vivo. Eu vi o que você falou, viu? Todo mundo viu isso. Hoje te pegaram. O cara fala, o narrador tá secando. Mas hoje não dá, não. Não tem como. É de 3, 4 assim. Tem que assim, né? Futebol, Quando você pensa que o negócio vai uma caixinha de surpresa. Ele contra o Água Santa, eu achei que não ganhava, não. Achei. O pior time do campeonato. Você acha? Ô, louco! O pior time do campeonato. Trocaram o técnico lá, né? Depois da pancada de pique, aí não. Quem que vai ser o técnico? Sabe? Era o Jardim. O Lombardi está no banco. Lombardi. Time do Guarani escalado, pronto, definido para encarar a equipe do Batatais. E esse fantasma da Mogiana, hein, Melo? A produção trabalhou. Esse cara não existe, cara. Que horror. Esse rapaz aí, Foi na ponta lá de agora passa por tudo. E foi lá que não. Então, não vale. Eu acho que eu tenho. Então, hoje ele tá demais. Tudo bem?
Isso hoje por uma isso não funcionou. Você por íntimo. E se repetir a deu bem. Ficha técnica no microfone da Rádio Futebol Interior para Guarani e Batatais. Fala, Melo. Isso se não tiver rádio, tá diferente. Não é a vida, né? Mas vem para Campinas, para disputar o Campeonato Paulista e acaba ficando por aqui na região mesmo. Fazer o quê? São coisas que acontecem, a gente tem que aceitar que ele esteja no outro plano aí, bem melhor do que nós, vai ser brilhantemente e merecidamente homenageado aqui no estádio do Rio da Princesa. No Wallace, quando ele apareceu no sábado, ele estava na sexta-feira no banco de reservas com a camisa do Guarani. Você acha, Guina, que esse, lógico, acontecimento aí pode afetar o time dele no campo? Acredito que não, pelo contrário. Será até uma injeção de ânimo para essa equipe que vai precisar e vai querer vencer para dedicar essa vitória ao ex-companheiro. É lógico que você traz de coração, os familiares estão aqui, é lógico que vão olhar para o vão olhar para a partida e não vão ver o seu ente querido. É muito triste, é muito comovente uma situação como essa. Mas é lógico que dentro daquilo que o homem lá em cima quis para ele fez aquilo que ele tinha e acabou no campeonato não fechando. Mas eu acho que, além da comoção, que a entrega dos jogadores jamais vão ter certeza, não mais, possa dedicar essa vitória ao Carlos Duarte. É isso. O jogador tentando a favor, a camisa lá com o nome do goleiro e uma faixa também, o rosto dele e uma força ali também para ser de defesa. Muito bem, Washington Melo, o repórter da Rádio Futebol Interior. Um abraço aqui para o João Lucas Dionísio, que está mandando aquele abraço fraternal para o Washington Melo, está dizendo que vença o melhor. E também o nosso Silvio Ribeiro, lá de Monte Rosa, está mandando abraço para toda a equipe e mandando um alô especial para o Washington Melo. Como de fã o Washington Melo, né, cara? É um cara querido, né? Muito querido, muito querido. Deixa o seu microfone aberto aí, colega. Fechou? O Corneta até ouvindo o Batatais, cara. Isso é uma figura.
Segura, né, cara? Eu perdi, vou botar pra falar aqui. O vídeo inteiro. Tá? Depois eu vou dar. Depois eu vou lá. Então, ele vai precisar pra mim. Só tem uma. Eu tomo água igual um camelo, velho. Tem água então. Tem mais uma jornada esportiva. Aí sim, meu companheiro. Hoje a produção está podendo trazer água para a água. Obrigado. Já está aqui. Grande Marcelo Miri. Ajudando, colaborando, tá certo. Fala, companheiro Washington Melo. Cara, eu tomo água que é um camelo. Mas eu pedi um copo. Então, mas tinha 2 copos para não ter dedo. Ai, não existia mais. Ali eu vi aquela friera de copos. Então, no caso, eu pego salgadinho sempre aqui, tá? Quer mudar? Pelo menos é qualquer coisa, né? Eu retribuí. Eu achei estranho que eu tomei um copo. Mas então, mas tinha pouco. Tinha 5. Aliás, tá aqui ainda. Mas... Não, esse aqui você colocou agora. Não. Esse eu peguei, ó. Olha lá. Não sei se tomar mais. Mas tá bom. Pode chegar um salgadinho e você compra. Vou tirar, não. Tem que deixar a porta aberta, senão vai entrar. Tem que deixar minha porta aberta. Desvazo, O senhor vai colocar dela? Você aqui, vai lá. Vocês não estão ficando mais aí, né? Eu sou do Guarani. Lá em cima. Você fica do outro lado. Dino, se você quiser falar, né? Qual que é o teu clube de infância? É isso aí, tamo junto. Misturado no microfone da Rádio Futebol Interior, equipe nota 10. Olha para a Lentes da Verdade lá, o Marcelo Lima também está na TV Futebol Interior. O senhor está na TV Futebol Interior. Rádio Futebol Interior e também no Futebol Interior TV. Se inscreva no nosso canal. O time do Batatais com uniforme camisa branca, calção e as pedreiras. E
o Guarani, vamos lá, são meias brancas, ao contrário, são a camisa verde, aquela camisa que o Guarani já começou no começo da temporada, aliás, uma camisa muito bonita da equipe do Guarani. O capitão do Guarani hoje é o William Rocha, o capitão do time do Batatais é o Fabiano, número 4. Portanto, o William Rocha, o capitão do Bugre. A bola vai rolar no microfone da Rádio Futebol Interior. Ferrolinha, comércio de ferro e aço para a construção civil. Acesse ferrolinha.com.br. Vender autopeças, a maior e mais completa de Paulinha. Bebidas Forti. E muito mais sabor na sua vida. Churrascaria Recursos. Em Paulinha e Drone Alimentos. Acesse dronealimentos.com.br e conheça os produtos. Lajar o futebol interior mais completo. Restaurante Pizzaria Monte Cristo. A pizzaria do Dadá em Campinas. E na Five, antes da bola rolar, a expectativa aí. O Guarani favorito para o jogo. Favorito, mas a retrospectiva não são tão favoritos assim, ou favoráveis à equipe do Guarani. Porque foram 14 jogos entre as duas equipes, 5 em Campinas, 1 na Rio e Javari, de 8 na Boa Javari, com 5 vitórias do Guarani, 4 vitórias da equipe do Batatais. 5 empates e 4 derrotas. Então, confronto cercado com várias vitórias e empates, são 36% de vitórias, 36% de empate, apenas 28%. Um confronto muito equilibrado entre as duas equipes. Tomara que essa escrita não aconteça hoje, que o Guarani possa se impor dentro de casa e manter a escrita de vitórias aqui dentro. É o que precisa. Se o Guarani quiser algo mais da competição, que é simplesmente uma participação em permanência da Libertadores 2, precisa ter em mente que aqui dentro do campo é partir para cima, como foi contra o Santos, fazer os resultados, de preferência com muitos gols, porque isso conta muito na classificação e também para o da partida, e fora de casa, beliscar aí um pontinho, quem sabe, eventualmente uma time que tenha e que possa, daqui para frente, ter o Guarani dentro de condição. Hoje eu uma semana toda para trabalhar, ajustar algumas coisas que ele viu que não funcionaram para a outra partida e também dar padrão de jogo a essa equipe. O Guarani precisa de sequência de jogos, precisa de padrão de jogo para que possa mostrar o seu potencial dentro das seleções. Esse Dina Paiva, comentarista da Rádio Futebol Interior para Guarani. E Batatais é a quinta rodada do Campeonato Paulista Série A2. Você participa com a gente, manda mensagem pelo Facebook, aliás, duas fanpages, Futebol Interior e Rádio Futebol Interior, qualquer uma delas aí. A gente vai falar com você, tá bom? E você que está acompanhando a gente aí pelo Futebol Interior TV, estamos aqui na cabine do Brinco de Ouro da Princesa. Esse careca sou eu, Marcelo, o de óculos, o bonitão, da Paiva. E a gente tem que tomar cuidado agora com a TV, porque algumas coisas que não pontuaram com rádio, o áudio do vídeo vai. Então a gente tem que tomar cuidado. Mas a gente procura ser sempre sincero e honesto no que estamos fazendo. Vai começar o jogo, gosto de bola do time do interior. Aliás, estamos no interior, né? Mas mais no interior ainda, o time do Batatais. O grupo de silêncio vai ser tratado pelo psicológico, ao goleiro Wallace, sábado, goleiro reserva da equipe do automobilístico, Wallace Ribeiro Barato, jogador que apareceu novo ainda, começando a carreira, ele veio do Guarani esse ano emprestado, foi bom, o Guarani vai ficar à esquerda na cabine da Rádio Futebol Interior, o time do Batatais defendendo o gol, fica à direita, posse de bola, o time do Batatais, o Thales, com TH, vai dar o primeiro toque na bola, esta noite de sexta-feira, agora 9 da noite, mais 32 minutos, 9h32, sexta-feira, hoje 2 de fevereiro de 2018, ano, isso aí, isso total, que legal, respeito ao goleiro. Deus esteja suportando aí o assunto. Quer que vocês vejam e compartilhem também seus familiares, Se for para ser feliz e ser o tempo todo. E o cara já começou colocando só da galera.
Autorizado bem ao fundo, espelho, recupera o Rodinei, invadiu a grande área. O árbitro está dando escanteio. O árbitro está dando escanteio, chegando por aí, mas não pode o escanteio aqui, meu irmão. Eu acho que besteira isso, não. Pode ser marcado, pode ser marcado. Somente quando aliás, o barulho aqui em cima da cabine tá marcado sobre os jogos, hein? Acho que tem mais gente, hein? Gosto mesmo depois dá uma barulhada pra gente. Tô brincando com o jogo da princesa. O pau da bandeira tá lá atrapalhando. Só se ele mora pro time, vai atrás, mas que demora para cobrar essa vez, 6 minutos desse,
sempre lança essa microfone da Rádio Futebol Interior, também no Facebook, Futebol Interior, Rádio Futebol Interior, estamos na TV Futebol Interior, é o Futebol Interior TV. Posso falar um pouquinho aqui também, como do Ricardo, ganhou da avaliação uma fita, duas fitas, descolou o cruzamento na hora do gol. Olha essa bola aqui. Essa bola da área. Grande dele, Rocha. Não, mais é do lado. Vai na velocidade. Paracaí não é o forte dele. O jogador do Maracanã. O jogador do Maracanã vai fazer uma forte, mas olha só, a bola caiu. Parece um Anderson. Fez essa escutada. Rapaz, você lance de vídeo, cacetada. Se perde, vai embora. Tira de meta tudo. Futebol Interior, a gente respira no negócio. Vai, gente. Tem a cabeça para fora da cabine para dar uma olhadinha aqui. Eu acho que tem gente bastante mesmo. Tem bastante gente aqui abaixo das cabeças. Posse de bola para o time. Mas é rápido. Vai para cima, vai para cima, vai para cima, inteligente, vai pegar uma turma forte, bola se perde agora. Tipo de meta. O Sérgio jogando ali, não pode, né? Vai ter que botar ele no tiro de meta, é uma sair da grande área. O Ricardo estava coçado ali pela marcação, que eu gosto de utilizar a bosta de meta. E aí o Bandeira na bola tem que botar no tiro de meta, de novo, o tiro de meta do time aqui, bateu um pouquinho de novo. Só que do outro lado saiu da grande área e voltou para dentro. Bola com minha bosta, que foi Baraca, levanta a cabeça, e aqui no meio dos zagueiros, o Baraca. Ali, três zagueiros nesse momento, o time da Cascal, Baraca e o William Rocha. Ela está na quarta zaga mais para a lateral esquerda. O William Rocha passa um gado na frente do Marcílio, faz sinal positivo, está tudo bem também. A bola se perde, vai embora. Tiro de meta, é para o time do ataque fazer a batida. E atenção, torcedor, o toque de troco da Rádio Futebol Interior vai virar para você. É bom que o time tem o que cada time tem. Passados 10 minutos e meio desse primeiro tempo. Campeonato Paulista Série A2, quinta rodada aqui no Grão de Ouro da Princesa no placar. 0 para Bahia, 0 também para o Patagás. Comigo,
tem emoção na ponta da chuteira, mas aqui dentro tem um cara que chega ali. Aparece na bola com o Fábio, faz a não quis saber, não quis tirar a bola da grande área. A bola fica pro cara que graça lá, eu posso ali, vai vendo o alto, depois a bola entrou de cabeça, ajeitou, será que dá? Ele fez até uma jogada inteligente de cabeça, deu um passo pra ele mesmo, mas aí a bola foi muito forte, né, amor? Já, né? 12 já. Nas minhas contas, já estamos com 11 minutos de jogo. Posse de bola para o time do Guarani na área de calcanhar do Ricardinho. Cruzou na boca do gol. A zaga tira. Bruno Santos tira o perigo dali. Sai jogando pro time do Guarani. A bola no peito do Maraca. Deu essa bola para o Marcinho do lado esquerdo. Quem sabe joga essa bola na boca do gol. Quem sabe com 12 minutos o Guarani vai para ele. Marcinho liga de fundo. Tentou o passe. Era pro Rondinelli, chega no meio do caminho, eu play cooperação aqui. Do Cortez, sai jogando do Batatais, perdeu, recupera o Rondinelli, deu essa bola pro Nazário, pro Marcinho, invadiu a grande área, chega com a grande, mete o pé na bola, tira dali. A bola cai dentro da área pro Maraca, bomba na direita, é pra ele, é pro Leandro, cruzamento, coloca no gol, Bruno Mendes, desviou, sobrou até o já era! Gol! Uma jogada para a direita, cruzamento do Leno. Ele cruzou a bola do gol, desceu na cabeça da cara do texto do Paco. Uma chegada do Rondinelli, destaca para a bola. Tirou do goleiro para mandar essa bola para a rede. Pelo meu goleiro, 13 minutos. 12h40 para homenagear o Wallace. Ele que nos deixou no último sábado. E eu dizia antes até a narração pensava no gol aos 12 minutos. E o Rondinelli conseguiu. Para deixar marcada a história desse menino que foi cedo vítima de um trágico acidente. Coisas que infelizmente acontecem. E o time do Guarani faz uma festa bonita e o Rondinelli ajuda ainda mais para colocar o Guarani na frente. O Rondinelli tem festa na Tábua Alegria. No rosto do torcedor do Rio. Rondinelli pode comemorar nessa vida sua. O Wallace está lá no céu. E do torcedor do Rio, aquele momento do jogo da princesa. Podemos ver. Essa não deu para você aqui, não. Charera! Na procura da rede, Guarani na frente. 0 pro time do Batatais do Detalhe. A selfie do meu Bahia. O Washington Belo.
volta pro time do Batatais. E na praia, o Guarani tá muito na frente do Guarani. Montenegro, 0 pro Batatais. Eu vejo que eu sou. Fazer isso, vai acabar o time do Batatais. Corta, Ricardinho, chega completo. Chega pra cima dele, o poder tipo do pé. Mete o pé na bola, tira a bola pra lateral. Lateral, posse de bola. É o time, passa atrás, aparecendo Dias, Campinas, boa noite, galera. Abraço forçado. Melhor emissora, rapaz. Obrigado. Um abraço pra você, aparecedor. Tamo junto, misturado pelo rádio Futebol Interior. Estamos também no Futebol Interior TV. Um abraço pra galera que está nos assistindo ou que vai nos assistir também pelo Futebol Interior TV. É o Soleil que vai minutos passados. Primeiro tempo. Da Série 2, quinta rodada aqui no Rio Filho da Princesa. Tem festa na tábua, hein? O Guarani tá vencendo. O Guarani 0 pro Batatais. Zaga do Batatais para o Rio. Marcou uma falta em cima do Bruno Santos. O Xará sofreu a falta do outro Xará e do Bruno. Eu achei que não, hein, Melo? E deu a bola de presente pro time do Batatais, que veio pro campo de ataque pela direita, cruzamento na boca do gol. Rocha, capitão do time. Não sei se foi de cabeça ou de peito, mas manda pra escanteio, Melo. O vídeo deu uma ordem, mas tava legal. Não, mas já aumentei. Um ponto eu aumentei. É escanteio pro time do Batatais. Bola pra dentro da grande área. Subiu uma zaga. O toque de desvio já era. Gol! Do fantasma da confiança. É do Batatais. Na marca de 21 minutos passados deste primeiro tempo. Cruzamento de escanteio. Bola para dentro da grande área, uma mutuca, um desvio. A bola no bate-rebate parecia Rebolinho. E acabou morrendo no fundo da rede. E parece o Felipe. Última tocada da bola. E vai bater na zaga. Felipe. Ele cabeceou, a bola bateu na zaga e acabou entrando pro fundo da rede. Felipe. Empate o jogo. Marca de 21 minutos passados deste primeiro tempo. E o Guarani vem para pintar o segundo com a bola do verde. Saída! Do Guarani, Bruno Mendes.
posição legal. No meio do zagueiro, o goleiro saiu, ele pintou. E aí só empurrou a bola na rede. Bruno Mendes pode comemorar a festa das costas da torcida do Guarani. Na seguidinha, no empate do Batatais, o Guarani faz o segundo gol. Goleirão Júnior. Essa não deu pra você de novo. Já era. Tá no fundo da rede. O Guarani de novo na frente. O Bruno Mendes tem 4. É o artilheiro do Guarani, Bruno Mendes. Festa na tapa de novo. Guarani 2. O time do Batatais. Bruno Mendes. O Guarani de novo na frente. Na seguidinha, gol relâmpago. Não deu tempo nem do fantasma comemorar. Selfie dos 2 gols aí, o Washington é bom. Eu acho que é o único que dá para aproveitar no time. Que jogo, hein? Os jogadores da Batatais que estão pulando em campo muito mais para o Guarani que qualidade técnica. E por isso está na frente. Uma falha defensiva da equipe do 5 da equipe feminina, acabou crescendo sozinho na zaga, acabou enganando o goleiro Rubens, e na sequência, um completo, condições normais. O Bruno Mendes acabou recebendo essa bola, que dava condições ao Bruno Santos pela lateral dele. Nós estamos bem de frente aqui com o lance, e o Bruno Mendes está em condições perfeitas. Recebeu essa bola, deu um toque mais, acabou driblando o goleiro e acabou só estourando para a meta do goleirão da equipe do Batatais. 2-1, vence com propriedade, um jogo muito gostoso de ser assistido. Em seguida, vai comentarizar a Rádio Futebol Interior do Guarani. Chega de novo, tem uma falta pela direita. Vai pra bola aqui, não, depois deu o Eric. Foi pra bola, chuveirou na boca do João Júnior. O choque pela Costa também. Ele é muito forte, né? Qualquer jogada parece que é profissional. Mas ele foi pisando a bola, mas acabou acertando o Júnior, o goleiro do Batatais. Olha, o Eric quase que não apareceu no jogo de destaque desse time do Guarani, mas o Guarani não está precisando muito do Eric. Agora ele bateu essa porta aí. A bola acabou ficando do Batatais. Mas o Batatais ganhou de defesa dentro daquela área. Bola na frente. Aí ele depois essa missão do comandante de ataque, é o Dax. Aí acabou batendo errado na bola, você perde a bola. Lateral, posse que bola, lado esquerdo, defesa. Aparece o time do Guarani, bola para o Marcinho. Marcinho jogou essa bola na frente da equipe. É do Batatais, tira com o Fabiano. O Fabiano passou para a frente. Deixa eu falar. Trabalha com a perna direita. Passou o primeiro, tentou passar o segundo. Maraca. Ganha a bola. Mas perdeu. Recuperou o poder. Esse lado esquerdo vem da esquerda. Vai colocar a cabeça e é do Batatais. Vai pra bola, normal. Soltou o meio, o Guilherme, o 10. Gasta a bola. Ela cai aqui na intermediária. Vai pegar a bola.
acompanhar. O William Rocha que tá caído lá, né? O Washington Melo. Pelo goleiro. Um abraço pro Carlão, lá da Regência FM de Lins, também tá ligado com a gente. Abraço pra você, Carlão. Galera aí de Lins, acompanhando a gente. Obrigado demais pela audiência e pela companhia. Vamos juntos. O jogo do Guarani foi primeiro, com o Guilherme, exatos 12h43. 12h43 segundos. Esse goleiro do Batatais, que é o veterano do Juninho. Verdade, é o Juninho, o goleiro que jogou com a gente não está chamando de Juninho, né? Isso também é uma beleza aqui, o Batatais aí, como se mas é o Juninho, verdade. Agora eu estou lembrando como várias coisas de futebol brasileiro. Forte, né? E ela, há muito tempo, eu não vi o Juninho, não sei se pode forte. Os meninos já fazem pensamento. O Guarani veio de novo, campo, ataque, bola aqui pelo lado direito. É com o Nazário, passou o Lennon, ele viu, deu pra ele, cruzou na boca do gol. Toca, a bola mais forte. Felipe, o Guarani, muito bem nesses primeiros 30 minutos de jogo, a escanteio, o Washington Melo. William Rocha está dentro da grande área, voltou. A bola com o Bruno Mendes, campo do Lennon. Cruzou na boca do gol, com aquele cabeça do Ricardinho. Ela passa, vai embora. Tiro do Betão. Bom, Washington Melo, qualquer reclamação, fale com o senhor. Eu não tenho nada a ver com isso. Nada a ver com isso, viu, Washington Melo? Mano, você tem moral, já tá autorizado a falar. Mas não fala, mas não fala, mas não só isso, tá bom, viu? Vamos fazer o seguinte, vamos cortar. No meio do Vila toca essa bola pro Ricardinho. Mas é futebol. Quem vive no meio do futebol sabe que isso aí é uma palavra corriqueira. Também, às vezes, tem muito piriri também, né? Eu acho que a gente deveria ser no rádio como nós somos no dia a dia, né? Mas muita gente faz uma cidade, veio de Guarani, bola com o Nazário, tentou bater pro gol, bateu na zaga do gol. A bola volta, Dom Leno cruzou na boca do gol, Fábio colocou umas vezes, rapaz. A bola volta aqui no meio, o Nazário vem pra chegar com você. Cruzou na boca do gol dentro da grande área. Marcos Paulo foi feito. Foi na cama, foi toca pro Santos. Perna direita de baixo, a bola na bola. Ela cai na frente, na trás. Recuperado, né? Ela cai de bola, se bola. Se é por time, não vai atrás. Muito bom. O nosso comandante do interior, né, está acompanhando o jogo, chupando um sorvete. O Washington Melo. Tá, Luiz Mário. É amarelo, deve ser abacaxi. Verdade. Vai abacaxi. Então, eu acho que é abacaxi. Vamos apostar? Eu acho que o abacaxi da Vila também disse que vai ficar com o abacaxi. Abacaxi também. Você vai no prêmio? Eu acho que Aí veio o time do Batatais, foi para ataque, bola pela direita, chega a zaga do Guarani, tira com o Marcelo.
Tira o perigo da Lima nessa bola para o lateral. Vamos lá, Raul. O Clube do Santos vai para o lateral. Do Batatais. Estamos chegando na marca desse 32 minutos. Passando dentro do primeiro tempo. Guarani 2. 12 minutos e 43. Desse primeiro tempo. 1-0. O Felipe matou. O Batatais a 20 minutos de cabeça. A bola de Jonas Zaga foi embora. Para Lili do gol. E aos 22, na seguidinha, já na saída. O Bruno Mendes não deu nem chance para o torcedor do Batatais comemorar. Já foi para a rede. O artilheiro do Rio. A bola no Guarani pela direita. No gol pro Nazário, devolveu pro Leno. Chegou o Fábio. A bola voltou pro Leno. Cruzou na boca do gol! Quase que saiu o gol sem querer, hein? Quando bateu no zagueiro, bateu na barriga. O Bruno Mendes por pouco não entrou, hein, Melo? Pelo amor de Deus. Posse de bola. É abacaxi, acertamos. Posse de bola pro time do Batatais pela direita lateral. Agora o Guarani chegou com o Marcílio. Faz o corte lateral, posse de bola para o Duílio. Aparece o time do Batatais. O fantasma da Mogiana. O Santos vai pra bola. O time do Batatais vai cair aqui no meio. Chega para mim. O pelo dessa Minerva ali. Vai pra cima, vai ser o Baraca. Como volta a bola esse Baraca? Eu gosto do bola do Baraca. Ele tem algumas dificuldades para ir no campo de verdade. Mas no campo de defesa ele é incansável. O cara que está cobrindo todos os lados do campo. Parece que existem 3 baracas no time. Posse de bola pro time. É do Batatais, não toca de cabeça! Por pouco, o Thales vai pra rede, hein? Dentro da pequena área, quase ele golpeou de cabeça no cruzamento da direita. Quase o Batatais empata o jogo, Melo. E quem cruzou foi o Cortez. Manda um abraço pro Thiago, também está acompanhando a gente. Aliás, os Thiagos da equipe Nota 10, o Matosa, o Caetano, todo mundo acompanhando a gente. Ô, Guida Paiva, estamos chegando na marca de. Deixa eu fazer a conta aqui, 34. Passados desse primeiro tempo, 2-1, Guarani vence. E a partida faz o Leno pelo setor direito. O Bruno Nazário faz uma dupla que hoje está dando alegria aos torcedores da equipe do Guarani. Muitas jogadas pelo setor direito, inclusive a Bruno também. E é lógico que a gente imagina que o Nazário precisa desse jogador, que é o Leno, justamente para fazer esse cara ali. E vem dando certo, que pareça hoje, fizeram, estão se acertando. É a dupla, né, que está dando certo hoje, Nazário e Leno pelo setor direito do ataque do Guarani. Uma galera muito reserva. Aí do jeito que está jogando o time, pelo menos nesse jogo de hoje, nesses 2 jogos, nessa quase metade desse segundo jogo, não tem como o Tiver mexer nesse time, né? Parece que o time encaixou. O time é o Rodinelli também, nós a primeira partida que nós fizemos aqui com o Guarani, nós até tentamos, né? O Rodinelli fosse um pouco mais participativo. E ele, a partir do momento que teve condições de trabalhar com a equipe, teve condições de se acertar, conhecer os seus companheiros, o Rodinelli foi muito mais participativo, já fez uma bela partida na última diante do Água Santa, que hoje também está fazendo uma participação muito interessante. É um jogador que participa ativamente do ataque e que volta na recomposição. Um jogador completo dele, ninguém ganha muito com a presença desse menino Rodinelli. Um abraço pro Carlos Rossato, tá de férias de novo, hein? Tá no Paraná, tá acompanhando a gente. Não sei em qual cidade, mas está no Paraná, acompanhando a nossa transmissão. E para variar a cor, não devolvendo para essa bola pro Cascal, devolvendo para a bola de defesa dentro da grande área. Bola com o Príncipe, devolvendo para a bola do lado esquerdo para a Minha Rocha. Ele levanta a cabeça dela. Está ventando, o Guarani joga a favor do vento, né? O vento é a favor do ataque da equipe do Guarani. O mesmo aconteceu no jogo da última sexta-feira. Rondinelli, que fase do Rondinelli. Dominou, tocou a bola pro Leno. Devolveu, tocou a bola aqui na frente. Linda, pinta. O passe pro Ricardinho. Invadiu a grande área, cruzou. O Eric fechou no primeiro pau, também pro Mendes. Ela sobra. Perdeu o Batatais. Está mais um futebol perigo. A gente respira o futebol.
caindo ali para filmar, para entender do Leno, da partida com o Salim Verde Chaves. Ele tem 33 anos de curiosidade para o da Ponte Preta, né? O instrumento. Aliás, Ponte Preta amanhã tem Ponte Preta, hein? Com a equipe Nota 10 Esportes, estaremos nessa a partir das 4 da tarde. Também pela Futebol Interior TV. Acompanhar Vitor Mano e Ponte Preta com o clube da equipe Nota 10. Esse final de semana tem clássico, a Rádio Futebol Interior vai transmitir também. Com a equipe do Relaca, do Sergiano, no jogo do domingo, vai pegar fogo, hein? É Santos e Palmeiras, Guarani. Juizão, bandeira, Tamarão, bandeira. Na minha frente é muito feio agora, bandeira, hein? O jogo Correia do Santos. Na minha posição legal, né? Posição legal, Guina Paiva na nossa frente, acertou no Guarani, agora se tem dúvida para mim, estava muito atrás. Nossa, ele bola pro time do Guarani, que o Guarani traz ele bola pro Leno. Devolveu toda essa bola pro Ricardinho, mas o Guarani vence o jogo. Depois pro Guarani, o time do Batatais. Mondinelli vai ficar na história. Esse gol do Mondinelli, 12 minutos e 43 segundos. Nossa, ele bola pro time do Guarani, bola pro Marcílio. Mas o UFM não confiança nesse primeiro. Joga a bola sobre o Corinthians, dois jogadores da marcação para ele. Não recupera o time do Batatais com o Anderson. Com essa bola no meio, ele é com a bola. É pro Fabiano, meu cartão da equipe. O Batatais está aqui, não. Falta essa bola no meio, para o Anderson. Pode ser, mas ele está ali, quase essa bola. Fábio, o cabeceiro, ele fez o gol do time do Batatais. Ele se entendeu o gol também. A bola do time do jogador da equipe do Guarani. Ele é grande dessa. Depois passa a bola aqui pro Felipe toca a bola. O Costa devolve a bola. Vai tocando a bola, o time do Batatais. Vai mexer. Vai jogar logo. Importante que o gol foi no minuto 12, antes do minuto 13. Isso que é muito importante. O Mondinelli, aliás, foi um golaço, categoria, bateu sábado a bola de novo. Fala na time do Guarani do Campo de Defesa. O Campeonato Paulista Série A2, isso é na área de futebol interior. Estamos chegando na marca de 40 minutos passados deste primeiro tempo. Esse goleiro está sendo verdade, hein? Tô na frente dele, o cara bateu o pé na parede de tio. Ô, Guilherme, me ajuda aí, Guilherme. Ele ficou olhando para o lado de frente dele. Ele está defendendo o lado desse nível. Ele tem que fazer isso, cara. E estava dentro dele. É o nome do cidadão de outro homem do Santos. 32 anos. Bola com o Luiz. Vai ficar fácil na esquerda. Vai tirar a cabeça do futebol interior, a gente respeita o futebol. Que bala, velho. Que maleta. O Guarani vem lá para o contra-ataque, tudo bem, semana total. O Fabiano escovou pelo meio do contra-ataque, passou 2, 3, jogou essa bola do meio do Thales, tentou pedir a falta, ele não conseguiu ficar aqui. Toca a bola para o Marcílio, pede interpretações com ele, ele queria que o Eric fosse lá para frente. Se o Eric não foi, aí o William Rocha conversa com ele, ele fala, eu queria que o Eric corresse. Ele correu, ele deu a bola. Ele sentou um pouco do jogo, mas o Eric não entendeu. E a atenção do torcedor, o microfone da rádio futebol interior, TV marcando para a seria o que cada time tem para pagar para todos os membros daí. Passados 42 minutos passados nesse livro do Campeonato Paulista
Série 2, segunda rodada aqui no jogo da Princesa. O Guarani vence com o Rondinelli e Bruno Mendes. Foi pro Guarani. O time do Batatais, o Felipe, foi pra ele, o Fantasma. Vamos juntos aqui no jogo da Rádio Futebol Interior, a equipe Nota 10 Esportes. O Amalgado na frente do time do Guarani. Perguntou que não vai ter o Guarani. Nossa, que volta o time do Batatais. Esse placar ao vivo do futebol interior mais completo. Você liga no vivo da Rádio Restaurante Pizzaria. A Pizzaria da Dari Campinas. Você que está com o seu radinho, vai ver 102,5. O som do estádio aqui no Brinco. 102,5 quando vier aqui no estádio. Acompanhar o jogo do Guarani. Torcendo o time do Guarani. Ouça 102,5 a frequência da equipe Nota 10 Esportes. O estádio das Pontes também. Jogos que estamos no estádio com a nossa equipe. A frequência é 102,5 o som do estádio. Essa é a final da posse de bola. Que bom. Vem Batatais, viu para atacar esse Cortez, ele se movimenta bastante, hein? Agora tá do lado direito, Sambou, pra lá pra cá, tentou fazer o cruzamento, Castelinho, William Rocha. Mas a marcação dele tá tendo trabalho, parecido com ele agora. Ele entrou lá do lado direito, o Fabiano recupera essa bola, na quarta marcação com o ele devolveu o Fábio, quase não pode, Fábio. Bola pro zagueiro, o capitão Fabiano. Esse erro do Fábio, na marcação dele, colocou a bola um pouco mais à frente, mas o defesa não pode. Trabalha com a perna esquerda, deu uma pro Fábio. Agora sim, pouca qualidade de bola. É para ele, o Cortez ali, da mesa, habilidade, bom de bola. O Cortez do homem, do atrás, o bola da direita, toca essa bola, vem o passo dele, centro central, devolveu a bola, o Cortez faz a cavadinha, a marcação passiva, dobra a marcação para que o Costa, aí tem que o quarto da bola do Fabiano, aqui na quarta zaga, posse de bola, o Fantasma, o Fabiano levando essa bola, deu certo, o passe, vai pela direita, é pro Guilherme, olhou para dentro da grande área, cruzou na boca do gol, com tranquilidade do zagueiro, a bola caiu no primeiro tempo, ele fez por isso, ele andou lá, ele tocou o Ricardinho, quem sabe no contra-golpe, no finalzinho desse primeiro tempo, no Guarani, quem sabe fazer aí o terceiro gol, a bola com o Rondinelli, quase 45, e o passe da frente da Ricardinho. E aí o Fábio chegou, fez o corte, solta essa bola no meio, dando o Felipe. Estamos aguardando a placa do Rodrigo, hein? Rodrigo no quarto árbitro. Já sabemos os acréscimos. Vai fazer o gol do time do Guarani. Do gol pela direita, vai passar o Lennon pela direita. Ele viu, já passou, olhou para dentro da grande área, na hora do cruzamento. Uma passa, mas faz a zaga, o Eric tocou o Rondinelli dentro da grande área. Escorregou o zagueiro do Batatais. A bola para trás. Toque errado. Jesus amado, hein? Jesus Maria José. Esse número 3 do Batatais, eu acho que foi ele mesmo naquela hora que tropeçou na bola, curvou. E agora que ele foi fazer o corte, eu acho que ele se machucou. Que faz, hein? O Marcos Paulo. Washington Melo, você viu o lance aí mesmo? Deve ter iniciado um pouquinho antes. Mas é isso aí, 45 minutos até 47. Mais 2 minutos para terminar esse primeiro tempo. É posse de bola do time. É do Guarani, bola para o Luiz. Baixou a bola para o zagueiro. O Paco parece que se machucou, se recuperou. Mas está mancando. Guarani vem com o Vino Mendes. Soltou essa bola na frente. Procurava por aqui. O Lennon chegou para cima do time. Agora, chegou meio que encoxando ali o bote. Acabou fazendo a falta da parada do jogo. Posse de bola do Batatais. Aqui na Paiva, quase 46. Dá para terminar esse primeiro tempo. E aí, o jogo será bem completado. Gostoso de ser assistido. Guarani, fora do ofensivo, fora da marcação. Está escolhendo um pouquinho o Eric no 8. Mas depois do intervalo,
explicar o posicionamento do Érico, por que ele hoje não está funcionando mais um atleta ciclo defensivo, mais como setor defensivo, está precisando mais setor defensivo, mas gosto do Guarani, gosto do jeito do Guarani, que ele disposto para dar essa partida, mais ou menos aquilo que fez contra o Alessandro. É lógico que enfrenta um time um pouco mais qualificado, é por isso que ele tem um pouco de dificuldade, mas joga bem, isso é o mais importante, está sendo incisivo dentro de casa. E o Cortez, para receber a informação aqui do Arthur Eugênio, ele é experiente, tem 36 anos, o Arthur aqui de uns 10 anos atrás, jogou pelo Botafogo, né? E já está jogando uma meia riada ali, ó. Parece que cansou o Cortez, agora está do lado esquerdo. Posse de bola para o time do Guarani, bola no lugar na frente, das mãos do Juninho. Sai do gol, cara, que é lá atrás, toca a bola para o campeão do gol para ele, o Pix faz ali, fica assim, ele tem espaço essa bola para tentar aqui. Cabeleira vasta ali do Ian Rocha, a bola caiu ali para tentar aquela lá, Paulo. Lá, pelo tempo, Paulo, essa falta, pega a bola, vai bater a falta, pega a bola para o Cortez, joga atrás, quem vai bater a bola, o cara vence o jogo, o pelo tempo vai terminando, o Cortez ali, muito bem, o Batatais, apito, o árbitro. Primeiro tempo, da Paulo, o Guarani joga bem no primeiro tempo. Depois para o Guarani, o Batatais, saindo dos jogadores do gramado do fim do jogo da princesa. No intervalo da Rádio Futebol Interior, a bola é do Washington. Me ajuda aí, produção, hoje eu venho lá novamente. Foi o Thiago. Então, a boca do Thiago Dentista. Você já viu o jogo? Senhor Patrício Cabelo de Lima e Felipe Salles Souza. Lembrando que o 15 para o chute ao gol era uma linda cinzenta oficial do Guarani. Promoção válida somente no Campeonato Paulista. Não sei se alguém hoje leva essa camiseta pra casa, hein? Você me deixou preocupado. 3 anos dentro do lugar lá. Beleza, obrigado. Washington Melo falou no gramado do Brinco da Princesa com os personagens do primeiro tempo. O Guarani vence por 2-1. E na parte um destaquezinho aí, mas o jogo foi bom, né? O Guarani vence e convence. Um jogo muito gostoso de ser assistido.
venceu aquele time que demonstrou um pouco mais de superioridade técnica. Beleza, aqui na Paiva já fala aqui do nosso intervalo da Rádio Futebol Interior. Agora o Guarani com o sócio torcedor aí fazendo aquela promoção, né, de chutes do meio campo. No último jogo, ninguém acertou. Ninguém acertou. E depois, né, o torcedor fica cornetando os caras dentro do campo, né? Tá certo que é do meio campo, é um pouco longe, né? Mas depois você vai lá no gramado para saber como é que é feito lá o jogo, como é que é difícil, né? Porque aqui em cima, lá onde a gente tá, né, que parece que tudo é fácil, né? Mas vai lá no gramado para jogar, saber como é que é difícil. Aí o cara deixa de cornetar um pouco. E eu acho essa promoção bem bacana. Eu acho isso aí uma promoção bem legal, bem bacana. Porque o cara que vem Os caras jogam e fica marcado, né? Ele pisou no gramado, ele ficou desdenhando, tá acertando mesmo lá o prêmio, mas fica marcado aí. Ele participou de uma promoção do time do coração. Bom, agora 10h25, intervalo nota 10 está lá. Café Bolinha, DB Autopeças, bebidas Coutinho, Cascaria Rio do Sul, Crone Alimentos, placar ao vivo do futebol interior. E nessa hora a gente precisaria construir. Deixa eu mandar um abraço aqui. Chegou aqui no nosso WhatsApp. Cadê você? Olha que bonito que está acontecendo agora no gramado, aqui para a gente ver os familiares do Wallace recebendo uma placa, né, uma placa de acrílico, e nessa placa de acrílico a camisa número 12, qual fez parte, né, da vida profissional aqui no Guarani, do governo Wallace. Então, os familiares que receberam essa placa, em homenagem, e a camisa, uma placa de acrílico, muito bonita homenagem que o Guarani faz à família do jogador e do jogador Wallace. Isso aí, bem legal. Manda um abraço para o doutor Tiago, dentista. Ele está voltando de São Paulo, ouvindo a rádio. Olha, doutor Tiago, obrigado pela audiência com a gente, pela companhia aqui do telefone da Rádio Futebol Interior. 10h26, a gente volta já. O Nacional ganhou de 6 aí, não sei quem hoje. Até, velho. Porra, burro da Central. Não deu sorte hoje que não veio com de Tevez. Não deu sorte. É que não veio pra cá, né? Lá pro fundo foi. Não foi nada, ô louco. Pelo amor de Deus. Já aconteceu isso várias vezes. E aí, Garça? Descobriu o sabor de sorvete do Arthur? Descobri no sertão, abacaxi. É nóis. É nóis, Queiroz. Foi Paraná, cara. Mas ele volta segunda-feira. Acho que terça-feira ele já narra a ponte. Brasil? Vamos pra Manaus? Fui. Vai passar na coisa, pô. Passar na Fox. Ousa pra ir pra Manaus, aí você perde a semana. Você perde a semana pra ir pra Manaus. Tem que sair, tipo, tem que sair, tipo, domingo. Chega lá na terça, faz o jogo, volta quarta, quinta, sexta. Não, será? Uma vez a ponte jogou direto. A ponte jogar acho que em Manaus. Aí veio trabalhar na Central, o Alberto falou, não, você tem que ir 2 dias antes, voltar 2 dias depois. Tem tudo, eu vou falar pro meu chefe, vou ficar 5 dias sem ir trabalhar. O lugar mandar embora. Eu não posso ir, não. Tem voo direto. Você vai me fuder, não tem narrador, eu falei. De manhã. Aí foi acho que foi o Borja que foi. Tendo um jogo não ia passar na televisão. Acho que foi o Borja com o E a ponte, você vai pra Rodada Júnior ou vai fazer a Red Bull? Não, eu não vou fazer o Red Bull, vou fazer garra de Bragança. Vou fazer a ponte, mas pela TV. Vou pra tudo. E eu tenho uma parceira lá, mas a parceira tá muito ruim. Aí o Vina pegou uma outra, eu vou tentar fechar com a outra. E começa a falhar demais, cara. Pô, toda hora fica jogando vinheta, cara. Tem sossego. Pô, dá uma dormida. Ninguém ouve, né, meu? Começa a cair, ninguém ouve. Pô, a internet tem que ser um negócio orientadinho, né? Uma hora, outra, aí tudo bem, né? 2 minutos, cara. Não me interessa. Agora eu sei, Guina. E o menino lá é gente boa, agora dele, cara. O Portuguesa perdeu 3-0 no Oeste. Perdeu.
Bom, são 10h29, intervalo nota 10. Para Ferrolinha, Aderi Autopeças, Bebidas Poti, Churrascaria Recanto do Sul, Drone Alimentos. Também com a gente, placar ao vivo, Futebol Interior e Restaurante Pizzaria Monte Cristo. Guina Paiva, comentarista da Rádio Futebol Interior, fala desse primeiro tempo, vitória parcial do Guarani, 2 Bugre, 1 pro Batatais. Um bom jogo, um bom primeiro tempo, uma partida muito agradável. Teve um momento a gente encontra partidas onde são amarradas, o time adversário vem para jogar contra o Guarani, amarrado tecnicamente, fechado tecnicamente, e nós não vimos isso no Batatais. O Batatais se expôs bastante, fez com que o Guarani tivesse também a possibilidade de fazer sua marcação, então colocou o time do Guarani à prova hoje nesse jogo aqui no Interior. Lógico, o Guarani, por ser superior tecnicamente, jogou um pouco melhor, a meu ver. O Guarani foi mais decisivo, começou bem a partida, começou jogando pelas laterais, que é isso que a gente imagina. E é lógico que o técnico Humberto Rosa imaginou que o Batatais viesse retrancado, viesse fazendo 2 vezes 4 para marcar os homens, as principais peças ofensivas da equipe do Guarani. Acabou não acontecendo, mas o Guarani estava pronto para isso. E por isso se aproveitou das jogadas que vinham, principalmente pelo setor direito, com o melhor da partida, na minha opinião, a dupla melhor da partida, o Leno e também o Bruno Nazário. Muitas tabelas, muitos toques nas costas, muitos lançamentos nas costas do lateral esquerdo da equipe do Batatais, o Fábio, tem muita dificuldade para marcar o Leno. E o Leno foi o destaque dessa partida de hoje, principalmente na primeira etapa. Eu acho que a situação que nós imaginávamos e nós até queríamos que o Eric jogasse um pouco mais, cobrávamos até isso dele, até porque é um garoto ainda, mas o Eric teve uma função tática muito diferente nos outros jogos. Por quê? O Eric fez a função de recomposição defensiva. Todos nós sabemos que o Marcílio e os torcedores vêm cobrando isso do Marcílio, uma melhor participação técnica e tática, principalmente defensivamente. Ofensivamente, a gente não pode cobrar muito no lateral, no defensor, mas agora, defensivamente, é obrigação do defensor fazer o seu papel dentro de campo. E o Marcílio vinha tendo muitas dificuldades ofensivamente e defensivamente. Hoje nós não vimos muito o Marcílio ir para o ataque, ser aquele jogador surpresa, fazer a tabela como nós vemos o Leno fazendo para a direita. Mas nós vimos o Eric fazendo uma cobertura muito grande. Isso proporcionou com que o Fontenelle abrisse um pouco mais para o setor esquerdo e se aparecesse um pouco mais para jogadas de linha de fundo com o Bruno Mendes. Então eu gostei muito dessa troca, porque todos imaginavam que o Eric fosse, até pela jovialidade dele, aquele homem aberto para o setor esquerdo, partindo para cima, vai sendo um homem surpresa. Não aparece muito ofensivamente, mas quando tem a possibilidade de receber essa bola de fundo, está fazendo. Hoje, a obrigação que ele tem é marcar e atacar. E se puder ser um pouco ofensivo, se puder ser aquele homem surpresa, o Eric vem dando contra o pecado e vem sendo aquele jogador que a gente imagina. É um jogador que consegue fazer isso. Por quê? Para fazer essa função de atacar e também recompor, você precisa também ter essa capacidade física. E o Eric, por ser jovem, tem essa capacidade física. Não dá para comparar isso com o Rodrigo. E também é jovem, mas não é tão jogador que tão jovem assim, ao ponto de fazer essa função. Então o Eric vem fazendo essa função ofensiva e também defensiva e vem sendo um jogador muito importante. Quem sabe, numa escapada que você foi algumas vezes, o Eric gosta de fazer aquelas jogadas que tanto passa de ser aquele jogador mais ofensivo e fazer isso para ele. O sistema defensivo vem crescendo muito a participação do Castanhal, lógico, teve 2 participações negativas, principalmente no gol da equipe do Batatais, onde acabou perdendo de cabeça pelo número 5 aí, essa jogada acabou sendo cabeceada por boa, bateu no defensor da equipe do Guarani, e entrando aí nas costas do Benjamin, enganando o goleirão da equipe do Guarani. No restante, Bruno e Ricardinho fazendo uma marcação muito forte, sabe? Eu gosto de jogadores assim, que saibam marcar. E também saibam sair, o Baraca um pouco mais pelo setor esquerdo, até mais preocupado com a situação do Brasil. Por isso é um jogador que recompõe mais no setor esquerdo, e o Ricardinho mais pelo setor direito, também quando aparece a oportunidade, é um jogador que ajuda no sistema ofensivo. Bruno Nazário, e também Bruno Mendes. 2 jogadores que começaram a temporada de 2018 um pouco desconfiados da parte dos torcedores, os torcedores desconfiados da participação do Nazário, mas a partir do momento que fisicamente vão ganhando essa possibilidade, vão ganhando um pouco mais de força física, os jogadores vão aparecendo um pouco mais e sendo jogadores importantíssimos. Hoje, Bruno Nazário,
nessa tabelinha com o Leno e o Bruno Mendes fazendo essa jogada de profundidade, sendo jogador de opção de profundidade e fazendo os gols que a equipe do Guarani precisa. O Humberto, 11, aos poucos, vem dando uma cara ao Guarani, e essa cara a gente já imaginava que pudesse acontecer, e a gente até pedia no primeiro jogo que os jogadores tivessem que voltar calma com essa equipe do Guarani, e também com o treinador, porque aos poucos ele vai dando forma, vai dando jeito de jogar, vai colocando os jogadores fisicamente, que estão jogando também muito bem. E esse tempo que está tendo entre uma partida e outra, hoje teve uma semana inteira para trabalhar. Na próxima semana também, mais uma semana inteira para trabalhar no próximo sábado. Também, e vai ser planejado. Então, essas semanas que ele está tendo para trabalhar estão sendo fundamentais para que o Guarani, não só fisicamente, mas também tecnicamente, esteja evoluindo. E nós estamos vendo um Guarani muito mais participativo. Eu só espero, e aquilo que eu falei no primeiro jogo, que ele repita agora. O Guarani também seja ofensivo, seja mais participativo quando joga fora de casa. Eu trago Marcelo Grosso. Muito bem, tá aí o Guina Paiva, jogadores do Guarani voltando, os jogadores do Batatais ainda não. Você está com o Inter Vamos conta 10 para Ferrolinha, Dedé Autopeças, Bebidas Contigo, Churrascaria Rio Grande do Sul, Froninha Alimentos, placar ao vivo, Futebol Interior, Restaurante Pizzaria Monte Cristo. Estamos também na Futebol Interior TV. Ó, se inscreva no nosso canal, Futebol Interior TV, lá no YouTube, tá? Vamos ter novidades na programação, além dos vídeos, né, que são postados todos os dias, vamos ter programação ao vivo, enfim, o pessoal está preparando aí uma programação bacana na Futebol Interior TV, e lógico, com jogos também, né, que serão transmitidos pela Futebol Interior TV, claro, né, do jeito rádio na TV, um jeito diferente aí para a gente transmitir para vocês, tá bom? É um projeto diferente aí no portal Futebol Interior, então se inscreva lá no nosso canal, tá certo? Agora são 10h36. Olha uma passadinha aqui no placar ao vivo do portal Futebol Interior para trazer as informações da série A2 desse campeonato paulista, né? Lembrando que hoje tivemos melhor. Esse foi jogando já na terceira segundo 3-0 por Oeste. Rafael Cruz Henrique Brasil, e hoje o Nacional está com 6 no Taubaté. Jefferson, Thiago Santos, Claudinho, Bruno Xavier, Vitor Braga e Rodrigo Souza. O Flávio Carioca descontou o time do Taubaté. Portanto, 6 do Nacional do Taubaté. Vai começar o segundo tempo. Daqui a pouquinho, ou então no final do jogo, a gente dá aquela girada de novo aqui. Vou placar ao vivo. Você pode seguir lá no placar ao vivo. Futebol Interior, baixe no seu celular para todas as plataformas. Só procurar na sua lojinha aí e baixar o placar ao vivo. Você que ainda não tem mais de 1 milhão de downloads do placar ao vivo do canal Futebol Interior. Vai começar o segundo tempo. Deixa eu ver se eu estou esperto aqui. Antes até de apitar para apertar meu pronome. Senão eu fico comprando pouco e vendendo pasmado no segundo tempo, como fiz no primeiro tempo. Vamos lá, posse de bola para o time do Guarani. O Bruno Mendes está ali, vai dar o primeiro toque na bola neste segundo tempo. Está ali de Chaves ponta. Dessa temos 11 jogadores na linha. Contando o goleiro, mais 10 na linha. O time do Guarani também lá no Batatais, está contando a redução do cronômetro. Agora sim, apita o árbitro. Começa o segundo tempo, tem que mostrar uma golpeira. Se for para ser feliz de ser tem como pode na rádio desses esportes para Guarani, Batatais e Guarani. O Guarani, primeiro tempo, vitória parcial, 2 para o Guarani. Considerem também o fantasma da Luciana. O Felipe fez o time do Batatais. O Washington Melo começou no segundo tempo, tivemos alteração. Guarani, pela esquerda, Marcinho deu essa bola pro Eric. Olhou pra dentro da grande área, tocou, boa bola para o Mendes. Deixou passar, chegou a zaga de novo. Ele deixou ela passar, o Ricardinho estava chegando, mas aí não teve jeito, não, porque o zagueiro da equipe do Batatais chegou de novo. O Guina Paiva, o Humberto Lozer,
Não mexe com o Guarani, você fala já, porque o Bruno Nazário pegou a bola, bateu pro gol! Juninho! André pegou a bola, voltou pro Mendes, tá impedido. Agora o Juninho imitou o terceiro gol do Guarani. Defesaça do goleiro do Batatais, hein, Melo? O Guarani vence, vira Paiva. Nem o Loser, nem o Ferreira. O Alex Ferreira mexeram nas equipes. Mas o Loser mexeu taticamente na equipe do Guarani. Mas o Guilherme, fisicamente, uma queda e abriu o Eric mais aberto pelo segundo escritor. O Eric um pouco mais participativo no segundo tempo. E agora o Nazário foi pego aqui pelo Forte, do Santos, pela volta. O Guarani na capota chega, ele era cartão, não deu não. Aliás, no primeiro não tem cartão no jogo que ele vantagem. O primeiro tempo passou em branco, com relação a cartão. O Brígido, Lennon, Lucas Gal, Guilherme Rocha e Marcílio, Baraca, Ricardinho, Eric, Bruno Mendes, Rodinelli e Bruno Nazário. Esse é o time do Guarani. Começou o jogo, começa também o segundo tempo. O fantasma da Luciana, de Juninho, Bruno Santos, Marcos Paulo, Fabiano e Fábio, Felipe, Bote, o Anderson, o Guilherme, Cortez e Darius. Esse é o time do fantasma da Luciana. O mesmo time que começou o jogo também começa o segundo tempo. Já o nosso modelo pode até passar para a gente impressões dos dois treinadores. Tomando em reservas. Então, posse de bola lateral do time do Batatais, lado esquerdo. Vai para a bola do Vargas, joga essa bola aqui no comando. Chega a zaga do Guarani, tira a bola cai no meio, sobrou para o Rodinelli. Foi pro lado do volta para o Deu. Recupera a posse de bola do time do Batatais. Aí o Rodinelli devolveu. Ele parou a jogada, devolveu. Sofreu a falta, o jogador do Batatais está parado no jogo. Olha para o Rodinelli, só observa. Falta marcar uma conferência de jogadores branco e vermelho para fazer a cobrança, hein? Uma conferência. Ele mostra o apito. Minutos e 38 passando desse segundo tempo por 3. Vai ele agora na bola. Vai pra bola, superou na boca do gol, tá aquele cabeça, esse gol do goleiro do jogador. Voltou, pegou de novo, mas não tá valendo mais nada. Fechado no fundo do nessa jogada, mas o segundo lance não valia mais nada. Mas tava livre ali, o jogador que campeou de cabeça. O Bruno Brito inventou o gol de empate do Batatais, hein, Melo? Nazário vai pra bola, depois eu quero a opinião do Vina Paiva com relação ao lance do impedimento do Batatais. Eu falo na frente, chegando na recuperação do Batatais, sai com bola com o Guilherme, tocou essa bola para o Felipe, sobrou o comando, procurava ali o Naves. Chega, zaga do Guarani, com calma, vai jogar na partida. Ô, Vina, você acha que estava impedido o jogador do Batatais no segundo lance? Com a frente, claro, sim, no cabeceio. Poderia ter esperado alguns segundinhos a mais, mas tentou levar vantagem aí no arbitragem, está compartilhando o impedimento do primeiro. Tá certo, então acerta a arbitragem. Pois não. Vai ter direito? Vai ter direito, não. Acho que falei isso. Não, tem que procurar um parceiro. Conhece alguém lá? Muito bem. Foi o 7 da noite, sábado do carnaval, hein? Eu recebi uma informação que vai ter TV esse jogo. Então é o seguinte, vamos ter aqui. Vamos ter que pensar na logística. Vem o time do Guarani, cruzamento dentro da grande área. Quase que sobrou o Guarani, subiu o Santos fazendo a proteção. Fazendo a cobertura do zagueiro, tirou a bola. O Cascal meteu um gasto na bola, ele vai fazer certo, rapaz. Será que chega na bola? O Eric, lado esquerdo, chegou. Evitou a saída, vai pra cima da marcação, lá pra cá, chamou pra pensar.
Cruzou na boca do gol, passou por todo mundo, sobrou dentro da área, vai pintar o gol saiu. Valeu. Porque o Rodinei estava em posição legal, né? Estava com a perna esquerda, estava na rede, mas acerta o Arnes. O Fluminense, placado ali pelo nosso repórter, e também nós aqui de cima, ele acabou segurando o lateral da equipe do Batatais. O Nazário, verdade. O Nazário fez a bola, quem mandou a bola para quem foi o Rodinei, vai não estava olhando mais nada. Bom, o primeiro tempo da arbitragem não foi legal, mas o segundo tempo começa bem, acertando lances mais difíceis. Gosta de bola, muito bem, para ninguém. O Baracas dominou, deu aquele picaço na bola, não para ninguém do Baracas. Bola vai ficar aqui, beleza? O zagueiro, o Marcos, consegue começar na bola, dominando a cabeça da bola aqui, o Santos, mas ele fica com a posse de bola. O Fabiano, o Paco pega para trás, ele não manda essa bola, não manda para ninguém, bola no Marcinho. O futebol catarinense, o Guarani, ele essa bola soltando frente, a bola sobe, bola vai cair no fundo, ele perdeu. Dois para a marcação dele, do jogador lá atrás, bola na frente, o Aldo, o Santos, o Santos, a secundária do Guarani ganha essa bola, passe a lugar. Da mal, nada, o passe do Beck, mas ela posse de bola lateral, favorece a equipe do Batatais e atenção, torcedor. Toque eletrônico da Rádio Fuga na tecnologia. Para você, o tempo que o tempo vem e de cada direito. 7 minutos e 50. 7h50 passados, segundo tempo de jogo. Campeonato Paulista. Série A2, quinta rodada aqui no jogo da Princesa do Guarani vence. 2 para o Guarani, 1 para o Batatais que vem para o campo de ataque. Pote bateu pro gol no cantinho. Foi pra bola, Bruno Luiz não segurou. Mas evitou o gol de empate da equipe do Batatais. Quando aparece, tem outra defesaça do Bruno Luiz no jogo. Pote do Melo. Cortez vai pra bola. Lado direito, perna direita. Autorizado, chuveiro, boca do gol. Pelo pau, Carlinhos. De cabeça de gol. A bola caiu, o rebote. É muito bem, o Batatais jogou a bola para casa. O Guilherme corre nessa bola. Tenta me dar as costas. Começou na bola de novo. O jogador do Batatais. O Guarani não tem nada a ver com isso. Ganha com o nome dele. Entra na grande área. Tem 3 jogadores pedindo. Ele perguntou na frente. Fez a frente, vai pintar o gol. Bateu pra aqui. Comigo no Fênix agora, hein? Só eu vi o Ricardinho em posição bem melhor que ele aqui do lado esquerdo, hein, Melo? É isso aí, o Bruno Sentinel tomou uma sonora goleada do Nacional. E o time do Batatais tem o escanteio. Joga a favor do vento neste segundo tempo. Guarani contra o vento. Vai pra bola o Cortez. Do lado esquerdo para a direita. Chuveiro na boca do gol. William Rocha. A bola voltou para ele. Meu Deus. O Cortez tentou devolver de primeiro. Olha, poucas vezes. E olha que faz um tempinho. Já que eu estou narrando o jogo, que eu acompanho futebol desde o final da década de 90. Poucas vezes eu vi um time tão fraco tecnicamente como esse do Batatais. Pelo menos a nível de jogador tropeçar na bola, escorregar, furar. Meu pai, o Guarani faz uma boa partida, de verdade. Mas esse time do Batatais, não tanto no campo de ataque, mas no campo de defesa. E vem pro campo de ataque, bola pra dentro da grande área, Bruno de novo, gol de novo! 2 vezes o Fabiano, mas ninguém marcou o Fabiano também, hein? O capitão do time dentro da grande área, ele bateu, o Bruno pegou, ele bateu de novo, o Bruno pegou.
Melo. Eric quis jogar da linha, invadiu a grande área na esquerda, cruzou para trás. A batida pro gol do zagueiro. O zagueiro quase o gol do Guarani, Melo. Caiu aqui no gramado, ele já tinha caído uma vez, mas não viu Bandeira também não. Aí o Gandula foi lá no ouvido do escutador do Diogo Corrêa do Santos, auxiliar número 2, e avisou ele: ó, o nosso goleiro está caído lá. Eu vou tentar aqui, né? Para não deixar o internauta acompanhando a nossa transmissão de São Carlos Vento. Tentar bater uma bola aqui na página. Eu acabei de falar que outras vezes eu fico de tão limitado tecnicamente. E o Washington Melo acaba de dizer que o vídeo está imitando pelo menos o impacto desse time do Batatais, e é verdade. Né? Então vamos tentar explicar um pouco isso daí, Guilherme. Mas tem explicação, né? O Batatais do meio campo é uma equipe arrumadinha, né? Tem 3 jogadores em setor ofensivo, muito bons jogadores, inclusive nós também temos jogadores experientes, que é o Cortez, o Thales também, o próprio Lote, que é o Sérgio. Então, do meio campo para frente, dá trabalho para o sistema defensivo da equipe do Guarani, fazendo dificuldades de marcar individualmente os jogadores. O Guarani, a gente sabe que apresenta essa dificuldade defensiva, mas em alguns jogos não foi molestado defensivamente, seu defensivamente, pelo adversário. Hoje está tendo prova de fora defensivamente. É muito limitada essa equipe. É isso aí, eu falei que mais o catarinense, não, os coelhos do futebol, o Marcinho, lateral da equipe, o Guarani, em Portugal. Tem jogador brasileiro, mas tem mais jogador brasileiro. Você tá ligado, né? Posse de bola, bola com ele, Marcinho. Cruzou na boca do subiu, mas acabou. O time do Guarani Democrático tentou o domínio do Brasil. Quando mandou com o William Rocha aí, recuou de cabeça curta. A perna esquerda tirou, meteu pela bola. Vai cair na graça do torcedor, hein? A bola pro time do Batatais, é da frente do Thales. O Thales continua. Nosso número de resolver se vai passar o ponto que quiser falar. Olha, se você não for passar, o cara que eu tenho, o Batatais é que eu não tenho. Na meia-lua da grande área. E o vento. A bola veio no peito dele, desviou, aí ele deu uma deslocada no braço e bateu no braço da Guina. Eu vi daqui, foi falta mesmo. Foi isso que o senador com perfeição do lance, o Guedes do Cruzeiro na bola, e para não tomar o chapéu da bola, né, isso ele acabou desviando, o leve desvio com o braço, e o árbitro bem postado acabou marcando essa falta, leva muito perigo na saga da equipe. E sim, ele só vai criticar também esse sacadinho. O Cascal, para mim, foi um dos melhores jogadores desse jogo do Guarani. Mas hoje ele com o William Rocha, parece que eles estão se entendendo. Está tendo uma pequena dificuldade entre os dois ali. Né? E agora esse lance aí, agora o jogador do Batatais estava ali para bater a foto, o segundo jogador do Guarani, parece que teve uma discussão, aí o pessoal não deixa disso, chegou. E a falta é perigosíssima, rapaz. A barreira do Guarani está ali pertinho, em direção ali à marca do pênalti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores do Guarani da barreira. Um vai ficar ali atrás da barreira. Depois não, Melo.
É isso aí. O time do Batatais tem uma volta perigosa. O Bote vai pra bola, bate pela perna esquerda. Parece o Fabiano. O capitão tá tomando a distância maior. Todo preocupado com o Felipe. O Bote bate pela perna canhota. O ângulo é dele. Passou da bola. Fabiano bateu! Isso! Calma, Bruno! Manda pra escanteio. Defesaça, Melo! Cortez vai pra bola, bateu Casteirinho. O Bruno Mendes chegou, vai trocar a bola de novo. Tentando aqui no Bruno, não precisa. Pra você que chegou agora, o Guarani vai vencendo 2-1. É quinta rodada do Campeonato Paulista. É Série A2. Ondinelli, infelizmente, do Guarani no primeiro tempo. O Felipe de cabeça é do time do Batatais, desviou na saca do Guarani. Vai o Fábio com a bola. O lateral marca escanteio, jogou essa bola dentro da grande área só. O Lucas Paulo tira a bola na direita. O Leno bateu na mão do jogador do Batatais, está parando o jogo. E atenção, torcedor, toque eletrônico na rádio futebol interior, chegando para você. O tempo que o Leco tem e cada time tem um placar. Passados 17 minutos e 40. 17 e 40 segundo tempo de jogo. Aqui brincou de ouro na princesa. Não tem não no placar. Diferente do perigoso. Guarani tem 2, Batatais só 1. Vem Guarani, campo de ataque pela esquerda. A bola com o Rondinelli. 2 jogadores na marcação. Vai para a linha de fundo. Grande área, cruzou na boca do gol. Fabiano tirou. Voltou para o Eric. Fez a pinta, ganhou a marcação. Cortou para dentro. O documento está pedindo. Ele solta essa bola para o Manaca. Um pouco mais atrás. A bola na esquerda para o Marcílio. Cruzou na boca do gol. Fábio, pequenininho, cabeça cortou. Atrás dele estava o Bruno Nazário. A bola soltou para o time do Batatais. Quem sabe a velocidade do contra-golpe. Está embaixo. Jogou para a esquerda. Não dá. Tá ganhando. Vamos juntos com a equipe lá da Terra do Forte. Alimentos para cada Série A1 e do ano de preta, dono da equipe da 10. Estarei com o Thiago Caetano, o Thiago Barbosa, em mais uma produção com a equipe da 10 Esportes. O time do Batatais tem construído uma jogo de ataque chegou uma participação do site do Correio na esquerda, mexe na bola, ela cai do lado esquerdo, aí ela fez a classe, pegou a bola, bateu a falta, trabalhava o jogo, mas fica caindo o ala esquerdo do time do Guarani. O futebol interior, a gente respira futebol. Marca de vídeo agora, passar por teste, segundo tempo, tempo de opinião aqui na Rádio Futebol Interior. Aqui na Paiva, o Guarani vai vencendo por placar de 2 para o Guarani, 1 para o Batatais. É o jogo carimbou naquele também, na motorzinha. Guarani pela esquerda com o Eric, invadiu a grande área, cruzou para trás, ninguém na bola, passou pelo zagueiro Bruno, pegou, tocou pro outro jogo, Nazário, deu na frente, vai essa bola. O Baraca dominou, tocou pro Rondinelli, passou, pensou, cavadinha pro Bruno Mendes. Pulou! Tentou um goleiro ali, o Bruno Mendes pulou. E na parte segue aí, o Guarani faz o defesa. Tecnicamente, a partida caiu em função da marcação da equipe. O Batatais também jogou aquelas jogadas que não se tradicionalmente. Eu lembro que o Nazário se repete a parte ofensiva da equipe do Batatais cresceu, faltando mais trabalho ao setor defensivo da equipe do Guarani. Um jogo mais equilibrado, diferentemente daquele que nós vimos no primeiro tempo. Foi um jogo mais corrido, mais
mais pegado, muito mais chance de gol. Nós tivemos muito mais chance agora pela equipe do Batatais e pela equipe do Guarani. O Guarani também pode chegar e deve chegar e se criar mais oportunidades para fazer aí, ampliar esse trabalho. Lateral do Guarani, bola para dentro da grande área só, essa grande equipe do Batatais tira. E o Guilherme, rapaz, tem aí no primeiro jogo, ele mostrou qualidade, né? Ele parece ser aquele jogador lento, né, Guilherme? Mas ele faz o jogo correr, é o falso lento. É o falso lento, é um jogador muito importante, esse Batatais, do Rio do Sul. Só que esse segundo tempo agora, é um jogador que está muito bom, não sei se fisicamente o jogador que ia ficar na caída no segundo tempo, aí o jogador fica descendo um pouco mais. No primeiro tempo correu bastante, se apresentou muito mais no segundo ofensivo. E no segundo tempo caiu um pouco, porque aí não sendo mais aquele jogador da técnica, que tem uma mudança, né? E eu tenho um isso no segundo tempo, com ele muito mais aberto no setor esquerdo do que o lado direito. Isso porque fisicamente pode cair com ele. Ele quase de metade do campo. Ele só olhou pro cara, matou a bola, falou: vai pra lá e não tá cartão. Eu não posso levar o time do Guarani. Ele bateu essa bola do Corinthians, o Cascal levou a bola do Guilherme, devolveu pro campo, o Cascal agora tem passou, né? Fernando Marque, zagueiro que veio aí, bom paraense do Guarani, pode levar o campo. Nossa, deu uma bola pro Guilherme, já alongou o passe. Bola na frente, são 3 do Guarani contra o Fabiano. O Nazário ganhou. Calma aí naquela rapeta na bola. O Eric passou na bola, quase que passa também. É por ele, mas conseguiu voltar. A bola voltou. O Guarani leva vantagem macio. Cruzou na boca do gol para o Nazário. Bateu na mão do zagueiro. Bota atrás dele. Juizão, foi pênalti, né, Melo? Guarani de novo, bola ajeitada do Nazário pro meio de sair do gol jurídico. E o pior é que esse campo do gol tirou a bola do mundo mesmo, que estava chegando também, né, Beto? Mas o lance do Cascal foi a mesma coisa, né? E ele não marcou a falta. E agora vai saindo ali o jogador do Batatais, o número 8. Não sei quem está entrando, mas o 8 está saindo. A operação primeira do treinador do Alexandre Pereira do Batatais. Vai mandar aí. Paulinho, 16, na vaga do Anderson. Primeira alteração do técnico o Alexandre Pereira. Aqui na Paiva. E aí, fala dessa alteração e fala do jogo também. O Alexandre está percebendo que a equipe do Guarani está tendo uma marcação. Isso também tira o volante, vai tentar uma dessas escapadas. O Guarani com a bola vai tentar aí tomar, recuperar essa bola e partir para o ataque com os 3 homens ofensivos que é uma forma de tentar ganhar essa partida aqui, o Flamengo se matar essa partida. Agora o Domingos chegou para cima do Marcos, corta para o Santos, uma falta na parada de falta do time do Batatais. Enquanto nada de cartão. Nada de cartão no jogo. Minutos e meio passados no segundo tempo, tem um cartão no jogo. Estava ali recuperado o Lennon e o instrumento lá. O Diego Alexandre, 1.100, 43 anos, para o impedimento do ala da equipe do Guarani. Eu estou pegando a minha conferência do jogo aqui, para mim, dar uma olhada aqui com relação aos cartões. Ver se ele gosta de dar cartão ou
começo do jogo hoje ele tá diferente. Já é uma forma. Vem o time do Batatais, segura a bola pra dentro da grande área, sobe a zaga do Guarani com o Marcílio. Rebote com o time do Batatais, o bote passou da bola, sorte do clube. A bola voltou do outro lado esquerdo. O time do Batatais, o Fabiano estava apontado. Ficou também ali o jogador do Paulinho, ele que entrou a culpa, a bola volta e joga pro Fabiano. Joga pro Fabiano. Ele gosta de tacar tudo. Bola aqui espichada, aqui o ataque do forte saiu. Deu um cartão, deu dois cartões, saindo de espichada. Tem dois cartões só no jogo. Gosta de dar cartão mesmo. Posse de bola pro time do Guarani, bola do Marcílio. Enfiada na frente. Olha, se você consegue, você não tem impedimento, ele velho. Perdeu energia à toa. Mas ele tá com uma bateria boa. Posse de bola pro time do Batatais, Bruno Santos. Ela tenta pro outro bote. É isso mesmo, bote. Aquele bote é açúcar. Você tem na sua casa de sal. Aquele bote do maionese, então é bote. Posse de bola pro lado aí, perdeu o recupera, passe de bola ao time do Batatais, ainda fantasma. Gira a bola na porta do Guilherme. Subiu por ali, achar a cabeça de situação. Toca a bola. Boa bola! A abertura com o Eric na velocidade, só mais você, Eric. Chega pra cima ali do Marcos, pra lá, pra cá, cortou. Bateu pro gol! Que seco! Ele parece desvio. O árbitro tá dando escanteio pro Guarani no chute do Eric, meu irmão. Meu 2. Bruno Santos. Bruno Santos. Marcos. Atacante da equipe do Batatais. É escanteio pro Guarani, pela esquerda. Bruno Nazário. Ganhou do Chuveirão na boca do gol. Passou pela bola, William Rocha. A Rocha é o seguinte, rapaz, se o bobear e guarda. A bola botou do lado direito do Bruno. Perdeu uma jogada de efeito aí. Aí a zaga do Batatais tirou. Despacha essa bola e o Pote vai correr, hein? Se vira com essa bola aí, meu filho. Mas se não tirou, tocou pro beijo de toca a bola no peito do Baraca. Na verdade, era o Guilherme que estava correndo com essa bola. Pra quem tem que o Batatais no meio dessa. Aí o Baraca despacha essa bola aqui no Batatais. Vai no peito do Fabiano. Capitão da equipe do Batatais. Essa bola pro filho do volante. Toca essa bola pro Guilherme. Vai pra cima do Baraca. Lá do esquerdo, pra lá, pra cá. Passa o Paulinho. Desaba lá da carreira aqui pelo outro lado. Do lado esquerdo, já deu em forma. Bola pra ele. Invadiu a grande área. Bateu pro gol cruzado. Ela passa, vai embora. Ela passa, vai embora. Informação, né, Lô? É uma boa dele aqui na precisa que compor esse meio campo. Estão percebendo que o Guarani está perdendo o meio campo. O técnico da equipe do Batatais percebendo isso. Alexandre Ferreira colocou dois jogadores atacantes, meia, mais atacante, que é o 16 Paulinho, que é o Cortez, que é o atacante rápido, mas que você não tem até pela idade. Não tinha certeza de bem, e colocou o Marcos, que é o atacante aberto no setor direito. Não precisa mais do meio campo. Recompor esse meio campo, voltar a ter domínio no meio campo, senão o Guarani vai passar por dificuldades do meio para frente da partida. Tem jogador do Guarani sendo atendido ali. Não, vai sair os 6, Marcílio. Quero guardar, Marcílio. Não, 17, vai estar certo. 16. Acho que coloca o Rony, ele está pulando no gramado, ele está pulando, ele está com a perna direita para dar sorte. O Rony para mim, um dos melhores em campo aqui na Paiva. Que mas cansou, né? Na primeira parte, do primeiro tempo, a posição é fundamental, um jogo decisivo, tanto é que nós comentávamos a mudança tática que ele propôs nesse primeiro tempo, caindo um pouco mais com o setor esquerdo, deixando o Eric um pouco mais regular, produziu muito, né, o Rondinelli no primeiro tempo. E no segundo, até devido a esse desgaste físico, acabou não tendo a mesma função e agora a gente vê o Eric um pouco mais aberto na função dele,
E aí o meio-campo da equipe do Guarani perdeu muito para acontecer essa Guarani. E agora faz recuperação, bota o dedo aí no jogador mais marcação também. E pode ser importante para o Guarani voltar a ganhar os tempos. O Guarani tem um contrato com o passo do Barraca, o Eric vai estar em posição irregular e o Eric está ali conversando para tentar acertar esse passe. É uma curiosidade do Alexandre Ferreira. O pai dele foi lateral nos anos 60 e 70. Fez sucesso no Vasco e no Botafogo. De Ribeirão Preto. Ferreira. O pai do Alexandre Ferreira. Também curiosidade. Mas é uma estampou a tampa do pote ali o Marcílio. Ganha a bola pro time do Guarani lá no esquerdo. 1, 2, 3 jogadores de vermelho e branco para a marcação. Ele toca essa bola pro Eric. Vai de ponta, quer pela ponta. Tocou a bola pro Denner. Chegou ali a marcação, a torcida de ele tocou rapidinho, tocou a bola pro Marcílio. Ele devolveu, tocou essa bola pro Denner. Encosta na marcação pra cima dele. O Guilherme, a bola volta, sobra pro Marcílio. Puxa a bola pra perna direita, joga no comando. Pro Blitz de cabeça, jogou pra trás, perigosa essa bola. O Ricardinho chega na bola, toca pro Blitz, devolveu, tocou a bola pro Ricardinho. O Guarani vai tocando a bola, vai vencendo 2-1. Resultado importantíssimo. Vai colocando o Guarani. Ele vai pegar, está o goleiro foi caído. Melhor pro time do Batatais. Recuperação, aproveitou o pote. Recebeu o lançamento. E abriu um pouco a bola bomba na esquerda. O Marcos se enfiava aqui pelo lado direito, mas o Vasco foi calcado. Lateral, tosse, ele vai bater o defesa do direito. Favorece o time do Guarani. Ferro linha, começa a ameaça para a competição. Você viu o acesse. Ferro linha, BR, alta peça para mais completa de Palmeiras. Bebidas Botinha, muito mais sabor que sua vida. Churrasco Americanos. Há 20 anos em Palmeiras. Em Bombeiros, Brownie Alimentos. Acesse o BR e conheça os produtos da Carol de Futebol mais completos. Restaurante Pizzaria Monte Cristo. A Pizzaria do Dadá em Campinas. O mundo vai atrás de a bola da Campinas, mas já perdeu. O senhor vai atrás de novo. Dor do Ricardinho, consentindo um pouco, mas a bola volta dentro do Batatais. Bola dentro vai trabalhando com pesquisa. Agora com o Marcos Gomes. O professor na bola, Jesus, bola sobre isso. Solta na frente. Agora. Bola voltou para mim, perdeu. O segundo Batatais, a torcida não gosta. É com o Maraca. A bola volta para a direita. É com o Marcos Paulo. A piada. Aquele livro da grande com o bote. É aquele que trabalha aqui no segundo direito. O outro da bola. Vem o zagueirão. Marcos Paulo. Sua bola. Mas conseguiu fazer o passe. Solta a bola. O Santos cruzou. Na boca do gol. Meio a primeira vez. Deu uma bola. Puxa na bola. Vai tocar para a cesta. Lateral, Marcos, cadê da vida? Gostava da partida. E tá todo mundo pela vida do Marcos, já que tá cadão, hein? Eu esperava 5 mil, não chegamos a isso. Aliás, bem longe, 10.605 torcedores televisionados. Já foi lá pro comando, já tá aqui recebendo essa bola na zaga de direita, do Batatais corta. E aí, Vila Paiva, o treinador do Bruno mexe. 35 minutos do segundo tempo, o Elias está no jogo, Bruno Blitz foi bom. Alguns jogadores que já apresentam desgaste físico excessivo, caso de Guilherme, caso de Fluminense, morreram muito na primeira etapa, já chega na metade,
pouco mais da metade desse tempo, de monstro, né? Não mais aquela ganância, aquela vontade de partir para fora, até porque a mente pensa, o corpo não realiza o que a mente pensou. Está certo, o treinador de investimento, a gente espera que o Corinthians possa manter a mesma performance de movimentos feito no verão. É isso, 35 minutos passaram desde o segundo tempo para ninguém, se jogou pelo placar de 2. Eles estão utilizando a monte a pizzaria do Gadar em Campinas. Sendo bem-vindos, pode ter essa grava do carro do trabalho aqui no estádio. FM 102,5 acompanhando a gente também pelo aplicativo do Futebol Interior da Rádio Futebol Interior para qualquer plataforma. Fique à vontade para mandar a sua mensagem para a gente no Facebook, Futebol Interior e Rádio Futebol Interior. Amanhã tem mais futebol para você com a equipe do Caderno Esportes, com toda a equipe do Caderno. Não tem clássico, hein? Tem Palmeiras, tem Santos correndo atrás da bola. Lucas não vai encontrar a sua ex. Agora com a camisa do Palmeiras. Meu parceiro, hein? Uma piscotada aqui no meio de defesa. Aqui o nosso camiseta aqui no presente. É do lado dessa nossa defesa. É do Palmeiras. Atrás só dessa bola. Ele vai estar no nosso bola. Você vê que o time é do lado atrás. Cruzou na boca do gol. Calma, zagueiro para aqui. O cara que estava lá, tinha uma jogador para aqui. A defesa também caiu no gramado. Sentiu a condução aí, escanteio para o lado atrás. E pressiona o Washington Melo. Vai ficar fora do jogo o Magalhães, provavelmente. O jogador do Guarani que estava caído era o Lennon. O Magalhães seria uma boa no time hoje? Não, hoje não. Hoje não. Acho que pegar. Não seria um jogo hoje do Guarani, está certo mesmo. Concordo com o Roberto hoje e concordo com o jogo de desgastante fisicamente. Ele está indo mais caminhando para o crescimento lá fora, para sentar, colocar o colete, conversa ali. Vai ter mais. Desistiu. Escanteio para o lado atrás, bola para dentro da Cantias. Já está acabando de voltar o jogo para trás. Rebote aqui do Guarani ainda. Sensacional a alteração. Posse de bola para o time. O Guarani bola com o Marcinho. Essa bola para o Elias, para o Eric, invadiu a grande área. Pênalti. Eu achei pênalti. Quero a opinião dos companheiros, começando com você, né, Lolo? Mas não conseguia parar o Eric em velocidade, então deu um tapa para o lado e aí tentou buscar o corpo do jogador e mesmo para vir caracterizado. Muito bem, jogada do Eric, o Washington que está lá embaixo, cavou o pênalti. Eu, na hora do lance, achei pênalti, mas que ele realmente já chegou caído, chegou, né? E o Santos tomou cartão, né? Falou, o árbitro não queria, mas acabou dando o cartão para ele, o lateral direito do Valadares. O Denner vai pra bola, quem sabe para mais um já era no jogo, para colocar festa na tábua. 40 minutos e meio passados deste segundo tempo. Denner para fazer Juninho, jogador experiente, para pegar no Guarani, pode fechar o jogo e fazer o terceiro gol, vence o jogo por 2-1. Denner, uma perna direita está pegando na grande área, é autorizado, vai pra bola, perna direita, gol,
Pegou uma bola, colocou debaixo do braço. Bateu com o cabelo. Mandando a bola pro fundo da rede. Festa, calma mais uma vez aqui no único jogo da Princesa. Janeiro. Ok, começa na festa das bandas do Paraíba. Essa não deu pra você. Melhor foi o Guarani, né? Vamos fazendo crescer em vez de botar o estava e bater nas portas, sendo o Guarani dá um pouco mais de tranquilidade para os jogadores para jogar um pouco mais a bola e fazer esse bola já cansados o William Rocha agora subiu uma bola aérea aqui, jogador de Batatais, ele fez uma cena de cinema, não foi nada, tal, eu achei que foi falta. E viu também agora o árbitro vai o 18 do cartão Marcos. O árbitro fez a finalização de bandeira, porque ele deu uma cotovelada no jogador da equipe do Guarani, o William Rocha, mas o William Rocha caiu e fez ali uma cena de cinema, mas foi bom também. Posso ir lá para jogar aqui na frente, então, vamos jogar o leite. Quase 45, vai subir a marca do acréscimo agora. Escanteio, o bola para dentro da área, ficou por ali. Vai pintar o gol do Batatais no chute. Já era. Gol do Batatais. Na marca de 45 minutos em cima da quinta. A bola ficou pererecando dentro da grande área, ninguém tirou. O Fabiano tentou uma, duas vezes na terceira. Enfiou o pé na bola para mandar a bola para o fundo da rede, capitão do time do Batatais diminui. Fabiano. O Batatais diminui. Agora o Batatais tem 2, o Guarani tem 3. O Guarani vem pro meio para ataque. Bola para dentro da grande área, vai pintar o quarto gol. Denner sai do gol, Julinho, para fazer a defesa. Washington Melo diminuiu o Batatais, a selfie detalhe do gol aí, Melo. Eu não vi quantos dias cresce, você viu? Você não viu quantos dias cresce? 3.
Não tem ponto de tempo, né? 1 minuto e meio. Deu 13 acréscimos, 46,5, 1 minuto e meio aí. O Batatais tentar alguma coisa, mas é o Guarani que vem para o campeonato aqui. Bola para o Merias. E invadiu a grande área, ganhou da marcação. Chega para o Guarani o sim, senhor. O senhor fez a falta, o Elias aqui para tomar o jogo. Posse de bola do time do Batatais. Esse o Guarani tem que fazer, tem que tomar cuidado. Tem que segurar a bola aqui e empresar aqui, né, Guilherme? Claro, colocar a bola com qualidade, então tá certo que a equipe do Batatais chegue próximo da área, porque às vezes o vacilo defensivo com a posição desse último jogo, desse lance, pode tomar um terceiro gol. Mas o defensor é agora. Tem os jogadores, por exemplo, essa bola do carro, não precisa se lançar o ataque para o gol, também na partida. Então, toca essa bola, procura, chama falta, procura aí o corpo do jogador começar para se proteger. É isso para ele tem que ter um pouco mais de maturidade, faltando aí um pouco mais de minuto para terminar a partida. Você ligado no microfone da rádio Futebol do Interior, você já viu que o Batatais tenta, insiste, não desiste, quer um pouco mais, mas 20 segundos para terminar o jogo. Bola está aqui na frente, o Vira também. O jogador do Guarani, ele não tem reservas, quer o fim do jogo, mas ainda temos pelo menos 10 segundos de jogo. E quem está com a bola, com a posse, é o Batatais, é a esquerda. Reportagem da Rádio Futebol do Interior do Gramado do Rio da Princesa. Vai você, o Washington Real. Se não foi pênalti, ele deu o pênalti, deu mais atrás, chega. Quando você marca um cara veloz, você não pode dar espaço. Tem que marcar em cima, você abre a terceira divisão. O jogo foi um dos melhores. Primeiro tempo. Eu tô meio maluco, mas o melhor do Guarani pra mim foi o Cristo.
Não, os dois, o Eric foi bem também. Sabe que o Eric também. O Eric no segundo tempo. Sabe que o Eric está fazendo aniversário hoje. O Eric foi bem também. Mas talvez se ele arrumar essa defesa dele aí, ele vai dar trabalho. O Zé, né, volantão que fez a gol, Felipe. E o zagueirão ali. Esse juizinho é muito complicado, é que o jogo não exigiu. Você tem tempo real na internet? Mais também, tempo real? Fica lá no estúdio? Manda o Brasil inteiro, Facebook e YouTube. Que gracinha, então já saiu. Quem tem assinatura? Quem tem assinatura, vê. Acho que tem, né? É YouTube. Vai ver direto. Autorinho Cecílio da informação. Meu Deus, que marca tá pegando. Eles vão dar que certo o time. Meu Deus, hoje para formar amanhã. Não, trabalha amanhã e for hoje. Esperando se ocupar a boca lá. Quinzinho apareceu, hein? Olha a garganta aí. Esperar se ocupar as bocas ali, para ser lá de baixo, para subir depois, para descer lá para baixo. Acho que tem que subir até o centro, tem aquela subida lá para você. Cinquentinha vai pesando, né? Cinquentinha de idade mesmo. Então aproveita e já manda o seu voto aí pro craque nota 10 do jogo. Já, mas foi pro Paraná. Calma. Quem? Bruno Brígido? Eu não estava prestando atenção, você me perdoe, viu? O comandante está lá no Paraná. Bruno Brígido, seu voto, Guina Paiva. Acompanha o relator. Bruno Brígido, goleiro da equipe do Guarani. Interessante, né? E o narrador aqui tem uma hora que sentou a fuia no time do Batatais, né? Normal, né? Defensivamente é um time muito fraco. Um abraço. Poucas vezes tinha visto um time com uma qualidade técnica tão baixa, tão pensando no João Brígido, vai ser eleito o melhor em campo pela nossa equipe e com toda a razão, porque ele fez defesas espetaculares. Boas defesas no jogo aí, garantindo esse resultado para o time do Guarani. Mas eu vou votar no Rondinelli. Gostei muito da atuação do Rondinelli mais uma vez, mas o Bruno Brígido eleito o melhor em campo. E agora vamos para o nota 0, o Washington Melo.
Juiz. Juiz, que é por aqui. Cornetando o apelido do cara. É brincadeira. Só porque o cara tem um. Só porque o cara tem apelido de bote. O cara já cornetou o hino nacional, hoje ele cornetou o hino do Batatais, está numa fase forte. E aí, Guina? Marcos Paulo, zagueiro fraquíssimo tecnicamente. E olha que o Fabiano tava meio que no embalo dele, mas foi lá e fez o gol, mas você vai botar num cara como nota 0. Então vou voltar no companheiro, né? Vou voltar no Marcos Paulo. Foi o Marcos Paulo. Foi ele fraquinho, meu. Vídeo cacetada. Então, Marcílio também é então, engrossada do segundo gol. Então, um abraço para você e até sábado em Sextãozinho já tá feita a escala. Vai você, Carlos Corsato e Guina Paiva. Eu vou para a Avenida pular Carnaval, tá bom? Abraço, Washington. Esse, o nosso Washington Mello. Portanto, o Marcos Paulo, nota 0, e o Bruno Brígido, o nota 10 do jogo. Vamos fazer o seguinte, então. Em 15 segundos, o Guina Paiva fala pra gente o que foi esse jogo, a vitória do Guarani. 3 pro Guarani, 2 pro Batatais. Tá tranquilo. Não, Nico não pega ônibus, hein? Nico desocupou rapidinho o trouxa aí. Vamos lá, Guina. Vitória do Guarani, 3-2 para chegar no G4. Agora tem que terminar a rodada aí, mas já é um caminho para o Guarani que vai enfrentar agora o Touro dos Canaviais. É verdade, Touro dos Canaviais lá em Sertãozinho, próximo final de semana. Um jogo que começou muito bem no primeiro tempo, os primeiros 45 minutos, muito movimentado, não só a equipe do Guarani, mas a equipe do Batatais também. Eu não lembro se muita correria, muita disposição em campo, jogadores bem posicionados na equipe do Guarani, com destaque para o Leno no primeiro tempo, apareceu bastante, junto com o Bruno Nazário, fazendo belas jogadas, cruzamento bem feito. Tudo corroborava para que a equipe do Guarani mostrasse um bom futebol nessa partida de hoje. No segundo tempo, algumas peças acabaram se cansando, até porque numa mudança tática que nós percebemos, né? O Eric funcionou muito pouco ofensivamente, mas defensivamente foi um jogador importante. No segundo tempo, o técnico Humberto proporcionou uma indicação tática muito boa. Percebendo até e conversando com o jogador do vestiário, sentiu que o Rondinelli fisicamente já havia caído um pouco de produção. E é normal isso, é um meia atacante. Mas é um jogador que se dedicou muito ao ataque no primeiro tempo, foi fundamental para a vitória no primeiro tempo da equipe do Guarani. Mas no segundo tempo nós percebemos que o Rondinelli cansou um pouco. Já não era mais aquele jogador que aparecia com facilidade para armar as jogadas e para dar o toque e deixar os jogadores ofensivos na cara do gol. Então, o que fez o técnico Humberto? Colocou o Eric na posição realmente que era dele, que é aberto no setor esquerdo, muita velocidade, é jovem, é garoto, é oportuno, é um jogador que tem muita qualidade técnica também, para que pudesse puxar essas jogadas pelo setor esquerdo. E aí funcionou, mas defensivamente a equipe do Guarani perdeu muito. Né? O Lucas Cal e também o William Rocha acabaram batendo cabeça em algumas situações no segundo tempo, e por isso mesmo acabou se tornando, no final do segundo tempo, no final da partida, um tanto quanto perigoso para a equipe do Guarani. Acabou um pênalti, que ao meu ver foi um pênalti claríssimo, porque está na cartilha do futebol. Quando você joga contra um atacante de velocidade, você não pode dar espaço para ele. E o que fez o Eric? Partiu, jogou essa tapa do lado, né, para buscar a finalização, e o zagueiro da equipe do Batatais acabou sargeando, né, indo no corpo do jogador e derrubando. Pode ser, muitos foram imaginar, o Washington Mello um pouco mais próximo da partida, do lance falando que o jogador estava quase jogando, cavando, mas isso faz parte do atacante. O atacante vai querer dar para buscar essa bola. E a função do zagueiro é justamente marcar, não deixar que esse zagueiro faça jogar. E foi isso que aconteceu. Acabou sendo sargeado, né? Foi um toque no corpo do jogador da equipe do Eric e acabou, na minha opinião, marcando o pênalti claríssimo, um pênalti que daria, naquele momento, uma vitória tranquila para o Guarani. Mas depois nós vimos aí, seguindo os erros defensivos da equipe do Guarani, e aí o Batatais acabou diminuindo para 3-2 e no final acabou sendo emocionante, porque o Batatais teve também oportunidades de empatar a partida. Foi um jogo muito bem disputado. Gostei da equipe do Guarani, a cada dia que passa a gente vai ver que o Guarani esteja melhorando tecnicamente,
precisa só o técnico Humberto Louser durante a semana corrigir a postura defensiva. O Washington Melo trouxe a informação de que o Lombardi pede passagem, um jogador, um zagueiro importante, um jogador rodado, veterano, já mais de 30 anos, que pode colaborar com a equipe do Guarani, dar um pouco mais de estabilidade a essa equipe defensivamente, principalmente no lugar do Lucas Cal, um jogador jovem ainda, um bom zagueiro, mas que ainda em alguns momentos da partida acaba se perdendo. Então acho que Lombardi e o William Rocha hoje seria a melhor opção para que o técnico Humberto Louser possa montar defensivamente, que ainda apresenta algumas dificuldades. Né? Não é todo aquele desânimo defensivamente, mas ainda apresenta dificuldades. E o Guarani, numa partida como essa, não precisava passar lá, passou na etapa final, sem virtude de alguns posicionamentos defensivos equivocados no sistema defensivo da equipe do Guarani. Ao todo, uma equipe interessante, uma equipe que veio aqui para jogar, né, que é o caso do Batatais, não se acovardou em nenhum momento. Nós não vimos uma equipe do Batatais jogando defensivamente, com 12 anos, pelo contrário. Em alguns momentos nós vimos as duas equipes extremamente abertas e partindo para o campo. Criou muitas oportunidades, tanto é que nós elegemos o Bruno Brito como o melhor jogador em campo hoje, porque realmente o ataque do meio campo para frente do Batatais proporcionou algumas jogadas interessantes e fez com que o goleiro do Guarani trabalhasse bastante. Então, merecido essa homenagem ao Bruno Brito, né, que acabou sendo o melhor jogador desse campo, destaque da partida, destaque para essa equipe do Batatais, que acabou sendo no segundo tempo, o Thales, o Forte e também o Guilherme, número 10 da equipe do Batatais. Um bom jogo, vimos aí um bom jogo, mesmo sendo Ceará 2, um bom jogo tecnicamente para Guarani 3, Batatais 2, meu caro Marcelo Corsão. Muito bem, Guina Paiva, comentarista da Rádio Futebol Interior, então, falando que foi essa vitória do Guarani para cima do Batatais. Guina, então um abraço para você e me parece que a escala está meio que pronta sábado em Sertãozinho. Um abraço a você, pode contar comigo que estarei lá. Então tá bom, esse Guina Paiva, um abraço. Até mais. Guina que vai agora para Limeira, né? Estaremos para Limeira daqui a pouquinho. Limeira é a terra da laranja ainda não? Ainda não é mais, agora é a terra da bijuteria. Você lembra, você que é de lá, você vai lembrar, eu acompanho o rádio há muito tempo, eu comecei no rádio velho, Chupa que é laranja doce. Isso, trabalhei com o Reinaldo Bastelli, comecei no rádio através do Reinaldo Bastelli. Cara, a Inter jogava, eu ouvia a Rádio Jornal. Em 1988 eu iniciei no rádio, o Reinaldo Bastelli, eu era operador de rádio da Rádio Jornal de Limeira, e todos os dias antes do programa esportivo eu ficava ali no aquário vendo o pessoal trabalhando. Ele me chamou, vem aqui, se gosta de esporte, eu vejo sobre você aqui. Eu gosto, me deu um gravadorzinho, vai lá na Inter e grava, faz algumas gravações de alguns jogadores. Fui lá, tudo contente, gravei com jogadores, Silas, o goleiro Silas, outros jogadores também. E aí trouxe para a rádio e falou assim: começa amanhã. Já comecei como setorista da Internacional primeiro. Não, Reinaldo Bastelli. Ele fazia televisão. Fazia televisão, depois que parou com o rádio, ele começou a fazer televisão também. E hoje também faz, é um produtor em Limeira. Reinaldo Bastelli ainda, o velho jargão, chupa que a laranja doce. Muito legal, cara. Muito legal. Aí depois em Santa Bárbara, escavaça, né? Falava de canas. Chupa que a cana é doce. Que foi copiado depois por um repórter de Piracicaba. Não. Trabalhava com o Nando. Ricardo Martins? Não, repórter mesmo. Fazia a reportagem lá. Fazia frio. Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas muito, um negócio interessante. Tinha uma empresa de drenagem, de areia. Tá na TV. Isso. Na Rede Vida. Isso, ele mesmo. Vai, nos ajuda. Nos ajude, nos ajuda. Ajuda a produção, por favor. Eles falam sempre da gente lá na Rede Vida. É um repórter sempre trabalhando para a Rede Vida. Esse mesmo. Gente boa pra caramba esse rapaz, né? Ele vai entrevistar os jogadores no intervalo, ele fica quase 5 minutos na entrevista com os jogadores. Agora tem o Boy. Cara, vamos lembrar o nome do rapaz, velho. Ele estaria viajando ao lado de Boy,Ederaldo Boy. Edivaldo Pitts. Grande abraço, Edivaldo Pitts. É isso aí, muito bem. Chupa que a laranja é doce. É isso aí. Final, então, da transmissão aqui da Rádio Futebol Interior. Também já acabou a transmissão da TV Futebol Interior. Você que acompanhou a gente pela TV, siga lá as nossas fanpages, Futebol Interior, Rádio Futebol Interior. E no canal do YouTube, você se inscreve, aí aperta o sininho lá para você ter a sua notificação, tá? Porque a TV Futebol Interior vem aí. Vamos ter programas ao vivo, teremos, além dos vídeos que você já está acostumado, né?